quanto tempo será que o Braga Neto, o Bolsonaro e toda essa galera aí, Heleno, há quanto tempo será que eles estão planejando esse gol? O arqueologista Orlando Calheiros escreveu um artigo sobre isso e eu achei bastante interessante. Eu acho que ele é arqueologista, não tenho certeza agora, se não for é historiador, mas é um intelectual, vamos dizer assim, né? Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouquinho e rir um pouco também, porque tá difícil, né, gente? Aí, se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart, o link tá aqui na descrição. Bom, vamos lá. O golpe foi um plano de longo prazo. Por uma década, uma estrutura online foi recrutando pessoas para defender a ditadura militar contra a Comissão Nacional da Verdade. O objetivo era promover o golpe de Bolsonaro. Bom, Comissão Nacional da Verdade, só vendo aqui se está certinho meu microfone, a Comissão Nacional da Verdade é aquela comissão que procurou responsabilizar os militares do golpe, né, da ditadura, certo? Walter Braga Neto, entre os militares, general apontado pela Polícia Federal como um dos mentores da tentativa de golpe de Estado e dos grupos de WhatsApp que divulgam fake news, né? Tem a foto aqui dele no meio, cara, general, né? Enfim. Há exatos 10 anos, entregávamos nas mãos da então presidenta Dilma Rousseff o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, a CNV, que jogava luz sobre alguns dos principais crimes cometidos pela ditadura militar. O texto era resultado de um esforço coletivo que, ao longo de 2 anos, envolveu agentes do Estado, políticos, algumas centenas de pesquisadores e, sobretudo, as vítimas do regime da caserna. Eu estava entre esses pesquisadores, estava presente na cerimônia, acompanhei os trabalhos que deram origem à CNV, acompanhei também a sua dissolução e o desmantelo de seu legado. Inclusive, acompanhei como se formou nas redes sociais uma espécie de contranarrativa aos trabalhos da comissão. A contraofensiva online dos militares. Vi como mensagens que desacreditavam as nossas descobertas e defendiam os militares se espalhavam por meio de páginas e perfis apócrifos no Facebook, mesmo nos espaços virtuais que pouco ou nada tinham a ver com o assunto. É isso, né, gente? Era grupo do condomínio e vinha, né, essas coisas. Lembra? De desacreditar, contra PT, contra não sei o que, aquela coisa toda, né? As discussões surgiam nos comentários de perfis maiores que falavam sobre jogos de videogame, em páginas que falavam da cidade do Rio de Janeiro e grupos que conversavam sobre investimentos, etc. Nenhum lugar parecia estar previamente imune ao tema. O WhatsApp, que na época começava a despontar no gosto do brasileiro, seguia uma tendência bem semelhante à das redes sociais. A paz dos grupos, já ameaçada pelas eleições de 2014, eram continuamente desafiada por mensagens que defendiam os militares do revanchismo da ex-terrorista Dilma, como diziam as mensagens. Para além da diversidade espacial, isso é, dos múltiplos frontes ocupados pela ofensiva contra a CNV na época, me chamava a atenção também o fato de que boa parte dessa iniciativa citava as mesmas fontes, sempre os mesmos blogs, as mesmas páginas de Facebook, os mesmos vídeos, os mesmos canais de YouTube. Quando eram forçados a desenvolver respostas, recorriam aos mesmos argumentos, aos mesmos exemplos, até a escrita era semelhante. Perdi a conta de quantas vezes li relatos de pessoas que afirmavam ter convivido com a esposa do coronel Ustra e sobre como esta costumava levar pedaços de bolos para os moços e moças que estavam presos no DOI-CODE, né, que estavam presos pela ditadura militar. Sempre a mesma história. Tanto que era óbvio que havia uma articulação coordenada, que aquela iniciativa, que toda aquela contranarrativa contra a CNV tinha uma origem que poderia, melhor, que deveria ser rastreada. Fui atrás de alguns perfis e páginas que divulgavam essas mensagens. Os perfis e páginas eram apenas o primeiro estágio de uma caminhada que invariavelmente terminava em um grupo de WhatsApp. Grupos, na verdade, pois cada perfil, cada página te levava para um grupo diferente. Grupos diferentes, mas que agiam da mesma forma e recebiam os mesmos materiais. Gente... O negacionismo soft e naturalizado. Oi, ai, ai. Havia claramente uma articulação. Pior, uma articulação que não apenas tinha como finalidade a divulgação de materiais que negavam os crimes da ditadura militar, como o recrutamento de novos soldados para as fileiras desse empreendimento. Então, ou seja, essa articulação ela tinha duas finalidades, né? Divulgar materiais que negavam os crimes da ditadura e também para recrutar pessoas para se unir a eles e lutar com eles. Eu li meio truncado esse parágrafo, por isso que eu quis parar. Bom, vamos lá. Estratégia que parecia estar dando certo, pois era cada vez mais comum ver esse tipo de material circulando, inclusive amplamente beneficiado pelos algoritmos do Facebook, que já naquela época ampliavam o alcance de postagens consideradas polêmicas.
Dito de outra forma, a arquitetura da plataforma favorecia a formação de novos soldados para a operação contra a CNV. Pior, soldados que atuariam como verdadeiros agentes transmissores, vetores desse tipo de informação infecciosa, contagiando e cooptando novos soldados para a iniciativa. Enquanto isso, na época, ouvia aos meus pares que se tratava apenas de um punhado de malucos na internet. Mas o tempo foi passando, a tática dos malucos foi se transformando, a operação parecia ter entrado numa nova fase. Agora não apostavam apenas nas mensagens diretas defendendo o regime militar, no engajamento pela polêmica, mas também numa forma, digamos, mais refinada de comunicação. Abrandavam o discurso negacionista, disfarçando-o sob a forma de visões alternativas e politicamente incorretas da história brasileira, ao mesmo tempo em que aumentavam os ataques à academia e à historiografia brasileira, colocando-a sob suspeita. Ou seja, gente, isolando as pessoas. Porque, você está vendo aqui, ó, primeiro coloca, reverte, né, a coisa, muda a ideia da pessoa de que a ditadura não teve crime. Depois, começa a mudar a própria história, começa a mudar tudo. É uma engenharia social mesmo que os caras fizeram. Bom, E é tudo assim, né? Tem aquela Caroline Sardá, que ela até diz, ela fala que todos esses documentários antifeministas, que querem reescrever a história, né? Essas coisas do Brasil Paralelo e tal, ela diz que sempre é assim, o lado oculto da Lei Maria da Penha. O que você não sabe sobre o passado da independência do Brasil, sabe assim? Tipo, é tudo assim, meu Deus, ó, você não sabe, você vai saber mais que outro, sabe? Tipo, tudo assim. E isso eu acho que tem muita... a assinatura do Olavo de Carvalho, que a gente não pode esquecer que o Olavo de Carvalho era líder de seita, tá? O Olavo de Carvalho era líder de seita, o Olavo de Carvalho estudou a cientologia. A cientologia deu uma estrutura para todo mundo. Para todo mundo. O cara da Nexium, lá daquele documentário Deval, também estudou a cientologia. Aliás, a gente pode até fazer um vídeo aqui sobre cientologia, se vocês quiserem, me fala. Então, vocês podem ver, ó, que é muito uma coisa assim de seita, eles vão isolando a pessoa, entendeu? Porque, ó, vem saber a coisa oculta, ó, só eu e você que sabemos. O mundo não sabe. Vai isolando a pessoa. E uma vez que você tem a pessoa isolada e ela recebe informação e ela acredita na informação, ela pode até receber de outros lugares, mas ela acredita só na sua, você consegue mudar o comportamento dela. Certo? Então, vamos lá. Pregação comunista, diziam, ao mesmo tempo em que pediam que você perguntasse aos seus avós sobre o que foi a ditadura militar. Estratégia antiga, mesmo utilizada pela indústria do tabaco nos Estados Unidos para manter o consumo de cigarros mesmo após a descoberta de que causavam câncer. Colocavam a ciência sob suspeita ao mesmo tempo em que ofereciam a sua própria versão dos fatos, uma versão, digamos, mais confortável, acessível e familiar. Em quem acreditar? Nos malditos comunistas que desejavam destruir o país ou nos nossos avós que vivenciaram a ditadura militar? Agora, esse negacionismo soft não estava mais restrito aos grupos de WhatsApp e discussões em páginas de Facebook. Ele aparecia na boca e nas letras de comentaristas políticos que tinham espaços em grandes veículos de comunicação, jornais, rádios e até televisão. Tornou-se tão aceito que, em pouco tempo depois, o então deputado Jair Bolsonaro pôde homenagear o coronel Ustra em seu voto pelo impeachment de Dilma Rousseff sem que nada lhe acontecesse. E isso não é tudo. Como é de se esperar, estas mesmas como nada se lhe acontecesse, não. O João, ele lhe deu uma cuspada na cara. Jamais esqueço desse cuspe, gente. Vamos lá. E isso não é tudo. Como é de se esperar, estas mesmas redes negacionistas não apenas abraçaram a sua candidatura à presidência em 2018, como foram um dos principais pilares da sua comunicação com o eleitorado conservador ao longo de todo o seu mandato. Esse é o ponto crucial dessa crônica. Pois, segundo a Polícia Federal, essas mesmas redes tiveram um papel crucial na tentativa de golpe de Estado orquestrado por Bolsonaro e seus aliados políticos em 22. Inclusive, fala-se da participação direta de integrantes da cúpula golpista nesses grupos. Formavam o que a Polícia Federal chamava de núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral da trama golpista. A confirmação dessa relação entre elementos da alta cúpula militar e militares da ativa, frise-se,
e redes de desinformação levantam uma série de suspeitas, principalmente sobre o início dessa relação. Afinal, é preciso saber em que momento os militares entraram nessa operação, não? Desde quando conspiram ativamente contra a democracia brasileira, não apenas contra o Estado, mas contra a nossa própria memória? Desde quando se organizam para nos impedir de conhecer a verdade, para acobertar os crimes do seu regime? Para acobertar os crimes do seu regime? Que isso nos sirva de lição, pois a relação dos militares com redes de desinformação e promoção do negacionismo histórico mostra como esse é um campo crítico da disputa política, algo que vem sendo sistematicamente ignorado pelo campo progressista, continuamente diminuído como um punhado de malucos na internet. Bom, o que o Orlando Calheiros está chamando a atenção aqui, gente, é o seguinte: essa rede de desinformação, ela passou por etapas, o que prova que ela está sendo pensada. Como eu disse, eu acho que tem uma assinatura do Olavo de Carvalho, mas depois de ler o texto inteiro, é assinatura de militar também, porque os militares eles conhecem todas esses métodos de mudança de comportamento. Né? Porque o militar, você tem que mudar a cabeça da pessoa para ela virar militar, né, gente? Não é qualquer um, assim, que chega lá, você tem que ter uma ordem, ser militar não é fácil. Tem que ter, né? Tem que seguir ordem, tem que não sei o quê. Você tem que mudar o comportamento da pessoa. Um soldado, ele não é a mesma coisa antes e depois que ele vira soldado, entendeu, gente? Muda o comportamento da pessoa mesmo. Então assim, o exército tem acesso a esses recursos. Inclusive, o professor, vou falar dele de novo, João César de Castro Rocha, procura, gente, qualquer entrevista dele aí que ele explica com maestria. Tem um livro dele também, que é muito bom também. Ele explica com maestria como que essa coisa nunca saiu do quartel. Ele tem várias entrevistas que ele falou sobre o tal do Orville, que é livro ao contrário, Orville, que é um livro que basicamente, assim, gente, eu vou falar do meu jeito, assim, do jeito bem, sabe? Que eu consegui, tá? Mas procura ele lá, João César de Castro Rocha. Ele disse que nesse Orville tem toda a razão de ser desse lado dos militares, desses golpistas aí. E que essa linha golpista, ela nunca saiu do exército. Então, eu vou ver se eu acho uma entrevista dele e vou reagir. Nem que seja uma entrevista antiga, porque é muito bom, vale muito a pena. Então é isso, eu acredito sim, e eu acho que tem uma coisa que é mundial, assim, eu fico pensando muito nisso. Eu tô aqui nos Estados Unidos, né? E o Trump foi eleito pela segunda vez. E eu tô vendo, assim, as coisas que ele tá falando, o cara fica provocando o Canadá. Gente, Canadá e Estados Unidos sempre foram parceiros, sabe? Fica ameaçando o México. E, enfim, entre outras coisas aqui, cara, a gente teve muita sorte de não eleger o Bolsonaro de novo, viu, gente? Porque é um caos. É um caos. Mas eu acho que o Orlando Calheiros está nos avisando aí também que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque os caras, eles já estão avançados nesse projeto deles. Ele está mostrando que ele começou a ver esse projeto porque ele estava envolvido no lance da Comissão da Verdade. Então, ele sentiu isso na pele. Então, o que ele está dizendo é, esse negócio ele é coordenado e ele já está numa fase avançada. Eu entendi que o recado é esse. É isso, meu nome é Carol Zócoli Brócoli, dá um like, se inscreva e até a próxima. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli, dá um like, se inscreva nesse canal, é de graça e me ajuda bastante.